Como você falou do Coronel Excher, deixa eu puxar algumas coisinhas aqui do meu chefe querido e líder, Coronel Excher, né? Aliás, muito parabéns aí pelo letreiro que você colocou na chamada do vídeo do Coronel Excher, né? O líder dos líderes, né? Acho que foi algo assim, não foi? Sim, sim. Realmente o Coronel Excher é diferenciado. Coronel Excher, quando ele era tenente-coronel instrutor, chefe do curso básico da AMAN, eu era cadete do quarto ano. E eu me lembro que a gente estava, às vezes o cadete do quarto ano tira serviço nos parques, a gente faz aquele serviço de auxiliar do oficial de dia aos parques, não sei se isso se mantém ainda, mas na minha época tinha. E eu me lembro que um dia eu estava de serviço de auxiliar do oficial de dia aos parques, o Coronel Excher estava lá no curso dele, já era o final do dia, quase 6 horas da tarde, ou quase 6h30, eu acho, ele estava lá ainda, cuidando lá do curso, ele é daqueles, né, vibradores que gostam de ficar até de noite e tal. E eu estava, na época, já tinha anunciado as vagas para a escolha das unidades, né? E eu estava na dúvida. Eu não sabia se eu ia escolher, né? Eu era o primeiro da turma, então eu seria o primeiro A todas as escolher. vagas estavam abertas para mim. É Todas pior estariam ainda, né? abertas. Nossa, é horrível, você não faz ideia. Então, pô, eu poderia ter voltado para a terra dos meus pais, né, onde minha mãe estava, podia ter voltado, podia ter ido para cidades bacanas aí, pegou uma cidade na beira de praia, podia ter feito um monte de coisa. Mas eu estava na dúvida entre dois ambientes. Eu tinha ali vagas na minha turma, abriu as unidades de selva, que foi uma coisa nova, até o ano anterior nunca não tinha aberto. Ah, Primeiro bis em Manaus, segundo bis, eles não abriam, essas unidades não abriam interessante. e abriram para a minha turma. E também foi a primeira turma em muitos anos, em muitas décadas, aliás, a abrir uma unidade da Brigada de Infantaria Paraquedista. Abriram 4 vagas no 26 BI Paraquedista, que é o batalhão mais tradicional da Brigada Paraquedista. Então, eu estava na dúvida entre para onde eu iria, né? E o Coronel Excher estava lá, curtindo lá o curso básico dele, que ele adorava. E uma hora ele deu uma bobeira lá, eu cheguei próximo dele, me apresentei, né? Gostava muito dele. E falei, Coronel, o senhor pode dar uma dica aí, né? O senhor pode me ajudar aí nessa de dureza? Poxa, eu estou ali com o primeiro BIS aberto em Manaus, eu estou com 26 BI paraquedista aberto, e eu confesso que eu já eliminei todas as outras opções, mas essas duas aí estão mexendo com o meu coração. Poxa, né? Guerreiro de selva, ou então o paraquedismo, né? E na época o cadete não podia fazer curso nenhum. Quando você só podia fazer curso quando acabava a academia. O único Sim. cursinho que a gente podia fazer era o de montanhismo. A gente chegava ali na época até o guia de cordada, né? Hoje é o básico de montanhismo. Então, e eu tinha feito, né? O básico de montanhismo. Então eu falei, Coronel, alguma dica aí? Aí ele falou assim, Ridalto, o que que você quer ser na sua carreira? O que que você viu aí do Exército? Você quer ser o quê? Você quer trabalhar onde? O que que você quer fazer na carreira? Eu falei assim, Coronel, eu depois de ter visto tudo aí, né, como cadete, né, experiência prática eu não tenho muito, mas assim de ver tudo, tá, os exemplos que eu vi, as pessoas que estavam em volta de mim, eu quero ser comandos. Eu quero ser comandos do Exército Brasileiro. O meu sonho é ser comandos do Exército Brasileiro. Aí ele falou assim, pô, Ridalto, se você quer ser comandos, então você já escolheu, tá bem? Você já escolheu. Você não vai, né, você não vai, você vai para um lugar onde você vai ficar longe fisicamente, lá você vai se dedicar a uma atividade diferenciada, tal, muito interessante, entusiasmante, vai ser guerreiro de céu, ou você vai para a Brigada Paraquedista ali do lado do Centro de Instrução de Operações Especiais, do lado do Batalhão de Forças Especiais. Se Pô, você quer ser comando, meu irmão, tu está me perguntando por quê, para onde você tem que ir. Vai para onde você quiser, mas se você quer ser comandos, tá certo? E aí, graças ao matou Coronel na X, hora. eu escolhi o 26 bem paraquedista e foi uma escolha muito sábia. Outros companheiros escolheram Legal. até as unidades de selva, como foi o caso do Omar, da minha turma, por exemplo, que escolheu a unidade de selva e depois voltou para fazer o curso de comandos. Ele veio guerreiro de selva já fazer o curso de comandos. Claro, claro, mas convenhamos, fez o comandos depois, Sim. tá certo? Eu saí segundo tenente de comandos e forças especiais. Então, para isso aí foi muito conveniente eu estar na Brigada Paraquedista, ajudou bastante. Então, nesse aspecto, assim, para trazer uma fala do Cornel Action. E eu vi E a o gravação dele. senhor, o senhor ficou falando aí, general, e eu fiquei imaginando o Coronel Extra, porque todos nós, quem passou pela Academia Militar das Agulhas Negras, tem alguma história com o Coronel Extra. No mínimo, um É, esporro que você levou dele, em algum momento, alguma coisa você tem. E o senhor falando aí, eu fiquei imaginando o Coronel é, conversando com o senhor. foi.
Foi, mas o Coronel Action eu não concordo com tudo que ele fala, não, tá certo? A gente tem que ter independência de pensamento também. O Coronel Action, no bate-papo dele, eu me lembro que ele falou assim: as mulheres, a entrada das mulheres na academia talvez não tenha sido uma decisão, né, muito boa e tal. Eu já acho que não, eu já acho que o mulherio tem lugar sim, eu acho que dá para a gurizada aí feminina, para as meninas, né, para as meninas participarem da vida, as mulheres, né, as jovens mulheres participarem da vida de oficial, estando na academia. Eu sou um pouquinho diferente do Coronel Action, né? Aliás, eu vi uma coisa acontecer, já que nós estamos falando aqui, eu vi uma coisa acontecer muito parecida com o Coronel Action falou. O Coronel Action falou assim: nós temos que defender as nossas mães, expor as mães do nosso país à situação de combate. Isso pode causar um grande dano, até mesmo ao psicossocial, etc. Eu vi isso acontecer. Eu estava na Espanha, como instrutor da OTAN lá, quando uma tenente espanhola, ou era uma sargento, não me lembro, ela foi ferida por uma mina, né? E o exército espanhol ele abre o acesso do feminino para todas as vagas, né? Até para submarinista tem mulher lá submarinista. Não sei como é que elas fazem para viver num navio, num submarino, naquele aperto que tem um monte de homem. Mas e uma tenente foi ferida por uma mina, e eu atesto aquilo que o Coronel Action falou. Esse ferimento desta mulher em combate parou a Espanha, parou o país, tá certo? Parou. Mas é o que é, tá? Ao mesmo tempo, se você olhar os exemplos da Rússia, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde mulheres combateram, tá certo? E de outros países, quando você vai viver tá? Quando você vai viver a guerra de verdade, onde o inimigo invadiu o seu país e você tem que defender aquilo ali, porque senão teu filho vai morrer, amigo, se as mulheres não tiverem condições de combater também, o que seria de nós, né? Tá certo? Primeiro que elas são metade da população. Segundo que elas têm, sim, muita capacidade. Então, eu acho que nós temos que nos expor um pouco ao risco e permitir que as nossas jovens mulheres façam parte, sim, das Forças Armadas em diversos níveis. Talvez não precisemos expô-las ao nível de risco das armas mais combatentes, como o Exército hoje, no meu entender, sabiamente está fazendo. Está deixando o acesso das mulheres ali para as armas um pouco mais técnicas, né? Está deixando elas ali ter acesso às logísticas, exatamente, ali em tendência, material bélico. Então, nesse aspecto, eu acho que o Coronel Action podia, talvez, pensar um pouco sobre isso aí, quem sabe até num diálogo com ele, ele me convence ou eu convenço ele, pode ser, né? O Coronel Action está aí, deve estar. Mais cedo ou mais tarde ele escuta e está convidado, Coronel. Um dia que o senhor quiser bater um papo, a gente se encontra. Visitarei o senhor com o maior prazer onde o senhor estiver. Legal. Mas assim, você me perguntou o que eu ensinaria para os meus, o que eu deixaria de ensinamento para quem está querendo se lançar nessa aventura, né? Para quem está imaginando que a carreira militar possa lhe dar guarida, ou possa lhe receber, etc. Eu diria o seguinte: olha, claro que a preparação intelectual é importante, claro que você buscar uma boa formação acadêmica, né, vamos dizer assim, o seu ensino médio ser o mais bem feito possível, você tentar recuperar algum atraso que você porventura tenha tido, não estou nem falando de repetir de ano, não é o atraso temporal, é o atraso do volume de conhecimento que você talvez tivesse que ter tido um pouco mais e não conseguiu chegar. Para isso, às vezes ajuda muito você fazer um bom curso preparatório, pode te ajudar você a preencher aqueles espaçozinhos estratégicos que estão faltando, dar as dicas, etc. Né? E aí abre a porta para você, depois que você entra, como aconteceu com aquele camarada que eu falei, ele chegou no começo da nossa conversa, chegou no Exército, não sabia nem ler e escrever, tá certo? E saiu do Exército major médico, tá certo? Então, poxa, aí por que onde foi o plus dele? Foi quando ele entrou. Ele conseguiu entrar para ser soldado, tá bom? Então, se nós estamos falando aqui de uma entrada para ser tenente da AMAN, para ser cadete da AMAN, poxa, com certeza muitas outras portas vão abrir e vai ser muito mais fácil para você chegar onde você quer do que você começar como soldado analfabeto para chegar a major médico. Mas o fato é o seguinte: se você vai investir, claro que você não pode descuidar do seu conhecimento, do seu preparo intelectual. Isso é muito importante, isso vai ajudar a abrir as portas que têm que ser abertas, tá bem? Eu diria o seguinte: se você não caprichar nisso, a sua chance vai ser muito reduzida. Só com muita sorte você vai conseguir passar numa prova difícil, coisa que vale, né? Às vezes acontece, às vezes você não estudou muito, mas tudo que você estudou caiu. Só caiu o que você estudou. Pode acontecer, mas não é comum, acho que não vale a pena arriscar. Mas eu investiria muito, tá certo? No desenvolvimento do relacionamento interpessoal. A carreira militar, ela é feita de relacionamento interpessoal. Quando você depois que viveu a carreira, você começa a se lembrar das coisas que aconteceram e você vê que tudo que aconteceu eram pessoas que estavam em volta de você
que por conta de você conseguir se relacionar com elas, de você conseguir se comunicar bem, de você conseguir transmitir segurança, de você conseguir aquele esquema que eu falei, de você, em primeiro lugar, estar a missão, em segundo lugar, o bem-estar do subordinado, você brigar para que as pessoas que estão próximas de você estejam bem, estejam satisfeitas. Então, isso é um capricho que você tem que dar no relacionamento interpessoal. Então, quem tem um pouco mais de dificuldade nisso, comece a conversar mais, comece a dialogar mais, tá certo? Comece a ouvir umas lives aí interessantes, de repente você começa a aprender alguma coisa que vale a pena do relacionamento interpessoal, né? Pratique isso com as pessoas que estão em volta de você, isso começa na família, você desenvolva isso na sua família. Se você hoje briga muito com o irmão, se você tem uma dificuldade, às vezes, de relacionamento com seus próprios pais, às vezes acontece, com o primo que está sempre na sua família, se você tem essa dificuldade, capriche para consertar isso, tá certo? Isso não é puxa-saquismo, não confunda. Ser bom de relacionamento interpessoal não é ser puxa-saco, não é fazer aquilo que a outra pessoa quer, tá certo? Não é isso que é ter um bom relacionamento. Você vai sim impor os seus pontos de vista quando for necessário, mas você vai conseguir fazer isso sem que a outra pessoa saia da conversa, da discussão, ou até da briga, às vezes, com que ela saia magoada com você, tá certo? Ela vai perceber que o que você fez foi apenas expor o seu ponto de vista e tentar convencê-la a fazer o que você queria. É o trabalho do Forças Especiais dentro de casa. Tá certo? E o que eu estou fazendo agora com vocês, dizendo isso, é um trabalho de forças especiais, tá certo? E eu estou explicando para vocês que se vocês pegarem essa manhãzinha do elemento de operador de forças especiais, em que ele estuda como fazer isso, em que ele treina como fazer isso, e esse treino, ele não precisa ser em combate, tá certo? Aliás, você não treina em combate você combate, tá certo? Mas aqui na vida você tem como treinar. Então você comece a consertar os problemas que você teve de relacionamento, desde o núcleo familiar, passando depois para o ambiente escolar, passando para os seus colegas de futebol, você vai ampliando esse universo de pessoas com quem você se relaciona bem. E volto a dizer, não é puxa-saco, não é querer fazer o que a outra pessoa quer, é ser você mesmo. Apenas que você vai ser você mesmo, vai, às vezes, impor o seu ponto de vista, ou vai convencer veementemente a pessoa que está com você, mas sem que você cause ali uma mágoa naquela pessoa. Tá? Eu diria o seguinte, os bons militares, tá certo? Aqueles que a carreira realmente peneirou e permitiu que chegasse até os altos postos da carreira, não eram aqueles que eram os mais fodões ali, não é aquele camarada que era o que fez mais curso, eu vou ser bem sincero, é só você olhar para o alto comando do Exército. Os oficiais generais que chegam na 4ª estrela, normalmente são aqueles militares que, ao longo da carreira, mantiveram um bom relacionamento pessoal. Aqueles camaradas que conseguiram fazer ambiente em tudo que eles estavam trabalhando. Tá certo? Você tem várias maneiras de cumprir a missão. Eu vou jogar aqui também o diálogo do comandos e do Forças Especiais. Você pode ser comandos, atingir o objetivo, só que em volta, quando você olha assim, realmente o camarada cumpriu a missão. Quando você olha para trás e vê por onde ele passou, é pedaço de corpo para um lado, cabeça do outro, braço sangrando, um monte de sangue pela parede. Esse é o comando, tá certo? Ou você pode chegar lá, no final, chegar no mesmo lugar, atingir o mesmo objetivo, tá certo? E você olha em volta, o que você encontra são pessoas sorridentes, são pessoas que satisfeitas, são amigos que depois de você chegar onde você chegou, vão lá para te cumprimentar e para te abraçar. Então, esse elemento é o elemento que chega longe na carreira, tá bem? Se você quer realmente chegar longe, é por aí. Então, eu diria que para que você possa ter sucesso num ambiente como o da carreira militar, eu recomendaria que você começasse a praticar melhor, né, a praticar o seu relacionamento interpessoal, tá bem? Faça disso um hábito e eu acho que você vai colher bons ensinamentos, vai chegar no final da carreira, olhar em volta e descobrir que você conseguiu sim atingir seus objetivos, conseguiu realizar seus sonhos, nunca sozinho, porque ninguém realiza sonhos sozinho, tá bem? E você vai encontrar ao seu lado os companheiros que vão estar lá ansiosos por te reencontrar, por te abraçar, por te dar um sorriso.